A defesa saúda os colegas de acusação, promotoria, o excelentíssimo senhor juiz Rodrigo Capanema. A defesa deseja que essa noite possamos trazer um entendimento para o caso, provando a inocência dos réus. A defesa abre com uma citação de Eduardo Juan Couture, que fala o seguinte: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Bom, senhores, essa é a nossa posição, a posição da defesa, de ser incansável até provar a inocência desses 4 homens. Quero me dirigir agora aos senhores jurados. Senhores jurados, boa noite. A defesa abre esse trabalho parabenizando a acusação pelas belas palavras acusando esses 4 réus, com um discurso firme, contundente, que até poderia não deixar dúvidas. Mas nós da defesa provaremos que esses 4 réus, esses 4 acusados, são inocentes. Quando recebemos o caso, senhores, quando ele foi de fato nos apresentado, confesso que mal dormimos a primeira noite. Ficamos com um sentimento de repulsa, de indignação, pois esses homens mataram e consumiram a carne da referida vítima. Para nós, a defesa, é com extremo pesar que vemos a promotoria encontrar fundamentos para requerer a sua denúncia pelo crime de homicídio. Se tivéssemos um dispositivo, uma disposição em nossa lei que tornasse crime consumir carne humana, esta seria uma acusação mais apropriada. O que a defesa, neste momento, pede é que o entendimento do júri seja baseado em cima em cima do que a lei preconiza, sem julgar pelas suas convicções pessoais ou religiosas. O que queremos mostrar nessa defesa, senhores, que os momentos de terror vividos por esses cidadãos, trancados 32 dias dentro de uma caverna escura, fria, privados dos seus direitos de liberdade e sem esperança, que não existe a culpabilidade. Pela teoria geral do direito e no princípio da legalidade, para que um fato seja típico, ele tem que estar escrito na lei. Chamamos isso de tipicidade. Tipicidade é a adequação de um ato praticado pelo agente com características que o enquadram a norma descritiva na lei penal como crime. Senhores, então está provado que esses 4 cometeram um crime, presente e tipificado no artigo 121 do Código Penal, que fala o seguinte: matar alguém. Mas para que esse fato seja considerado crime, ele tem que ser antijurídico e tem que haver culpabilidade. A antijuricidade é a relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico. Não basta para a ocorrência de um crime que o fato seja típico, baseado no previsto em lei. É necessário também, senhores, que seja antijurídico, ou seja, contrário à lei penal que viole bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico.
O que queremos provar é que nesse caso não houve um fato jurídico e não há culpabilidade. Nos autos do processo, página 19, fala o seguinte, senhores. Depois do resgate dos réus e de permanecerem eles um tempo em um hospital no qual passaram por um tratamento por conta de subnutrição e choque. É isso aí, senhores, a palavra choque. Não estamos falando de choque emocional simplesmente, senhores, psicológico apenas, e sim de uma situação gravíssima em um total estado de desespero. Estado de choque por inanição diz o seguinte, caros senhores: o choque cardiogênico é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para atender às necessidades do corpo humano, devido a uma redução nas contrações dos músculos cardíacos, causando diminuição acentuada da pressão arterial. Falta de oxigênio nos tecidos, acúmulo de líquidos nos pulmões e redação da quantidade de sangue nas artérias coronárias, que são os vasos que levam o sangue ao coração. A defesa entende, senhores, que não houve dolo na morte, no assassinato do senhor George Wade-Moore. Simplesmente os acusados encontravam-se em estado de necessidade. O fato deles estarem vivos hoje é porque comeram a carne em condições totalmente desumanas, com traumas psicológicos e talvez irreversíveis. Essa por si só já é uma situação de condenação, de privação de liberdade emocional, de consciência. Não há como dizer que houve crime, uma vez que essas pessoas estavam em situação totalmente insalubre, em confinamento, escuridão, em desespero, em conflito com o seu próprio entendimento da razão, do que é certo e que é errado, justo ou injusto, moral ou imoral. 23 dias sem comer, senhores. 23 dias. Quem já ficou um dia sem comer, sem se alimentar, sabe o que eu estou dizendo. Apenas sem as refeições necessárias do dia, o ser humano fica desorientado. Imaginem 23, senhores. Totalmente em estado de necessidade protegido pelo artigo 23 e 24 do Código Penal, que fala o seguinte, senhores. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1º. Em estado de necessidade. Artigo 24, senhores. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Importante que todos saibam que essas 5 pessoas estavam dentro da caverna, distante da entrada onde ocorreu o desmoronamento. Involuntário, impedir a saída de todos. A partir daí, caros senhores, começou uma corrida contra o tempo. A tarefa de resgate revelou-se extremamente difícil. O trabalho de remoção da obstrução por muitas vezes foi frustrado por inúmeros desmoronamentos. Detalhe, mais de 10 trabalhadores, senhores, morreram
na tentativa de retirá-los com vida. Uma quantia exorbitante de dinheiro foi gasta com aparelhos e máquinas a fim de agilizar o processo. Consta nos autos, página 16, o seguinte relato: na medida em que era do conhecimento de todos que os exploradores haviam levado consigo apenas escassas provisões, e uma vez que todos estavam cientes de que não havia substância animal ou vegetal dentro da caverna com a qual eles poderiam sobreviver, desde cedo sentiu-se uma ansiedade no sentido que eles poderiam encontrar a morte por inanição, antes que o acesso a eles pudesse ocorrer. Quanto tempo, senhores, uma pessoa consegue sobreviver por falta de ingestão de alimentos? Fomos buscar, para fundamentar bem a defesa, alguns profissionais da área. Mas primeiro, o que fala a literatura? 3 minutos sem respirar. 3 dias sem água. 3 semanas sem comida. Essa é uma das fórmulas genéricas para estabelecer o quanto tempo uma pessoa pode sobreviver sem suas necessidades básicas. Porém, a resposta para essa dúvida pode ser bem mais variável e subjetiva. Lembrando que outro ponto equivalente a 3 semanas é exatamente a 21 dias. Tempo em que os exploradores souberam que ficariam lá por mais um tempo. E isso nós retiramos dos autos, senhores. Fatos variáveis e subjetivos da inanição. Estarem em condição de esforço físico na atividade do seu trabalho. Estavam munidos de pequenas e escassas provisões de alimentos. No interior da caverna não tinha nenhuma substância animal ou vegetal que fosse possível manter a sobrevivência. Senhores, reações do corpo humano pela falta do alimento, senhores. Prestem atenção, senhores jurados. A falta de alimento e de água causam danos severos ao corpo, senhores. Principalmente se prolongados por dias ou semanas. O sistema cardiovascular, por exemplo, sofre com uma perda de musculatura, acarretando arritmia e ritmo cardíaco diminuído, a famosa parada cardíaca. Já sistema nervoso consome de 20 a 25% de toda a energia do corpo e sem uma fonte de calorias, a perda de habilidades cognitivas é bastante provável. Trouxemos um outro especialista convidado como depoente para a sustentação da defesa, o senhor Gabriel de Carvalho, diretor do Instituto de Nutrição Avançada. A reserva energética que cada ser humano, ou seja, a reserva de gordura, é importante para a sobrevivência nesses casos. Senhores, se atentem numa coisa: quantidade de gordura, massa corporal. Uma pessoa com excesso de gordura corporal precisará inicialmente apenas de água para sobreviver, enquanto uma pessoa magra ficará sem energia para suas funções celulares muito antes e mesmo com água morrerá mais cedo. Trouxemos para a defesa do tribunal o peso dos réus antes de adentrarem a caverna, todos com peso considerado leve, isto é,
considerados magros em relação à altura por exercerem atividades espeleológicas, que necessitam de uma maior agilidade para a função. Trouxemos também Sandra Pereira, psicóloga, também depoente para a sustentação da defesa. A inanição é uma defesa com a completa falta de consumo alimentício, ocorrendo quando o indivíduo, voluntariamente ou não, para de se alimentar. Esse quadro é considerado grave, já que o organismo precisa buscar por maneiras de combater a fome e a desnutrição causadas pela ausência da comida. É importante diferenciar a desnutrição da inanição. No primeiro caso, o organismo sofre com uma baixa de absorção de nutrientes, podendo ocorrer devido a uma dieta inadequada, como o consumo excessivo de industrializados e fast food, ou problemas de saúde, como intolerância alimentar e anorexia. Já em quadros de inanição, senhores, não há ingestão de qualquer tipo de comida. Esses senhores ficaram 23 dias sem comer. 23 dias sem comer. Importante que seja dito que no 20º dia encontraram um radiocomunicador onde foi capaz para fazer contato com a área externa a fim de entender por mais quanto tempo eles ficariam presos. Nesse momento já estavam em uma condição de confusão mental, psíquica e de entendimento emocional e comportamental questionáveis. Reações que o corpo apresenta quando está em estado pleno de desespero, sem comida, sem água, totalmente sem perspectivas. Outro fato que consta nos autos, página 19, que no 20º dia, a vítima, até então líder do grupo, propôs um sorteio para uma pessoa fosse sacrificada em sobrevivência do grupo. A condição psicológica de cada um já estava em um estado de vertigem, sem entendimento lógico das coisas. Senhores, estamos convictos que, a partir do momento em que esses homens adentraram a caverna, e por força da natureza ocorreu o trágico desmoronamento, é claro que temos que refletir em qual condição eles estavam submetidos. Neste caso, o direito positivo, com todas as suas normas legais, não seria aplicável a esse caso. Porque lá dentro da caverna, aqueles 5 homens estavam sobre as leis do direito natural. No caso, os 5 homens estavam vivendo fora deste ambiente positivista. Não estavam vivendo em uma sociedade civil, e sim sobre leis da natureza, em um estado natural, com leis de sobrevivência aplicadas à natureza. Por isso, senhores, a defesa pede que os 4 sejam considerados inocentes e com a sua pena revertida em liberdade. Sem mais, senhor.